Para começar, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Estava falando que hoje é um dia muito especial, que nós estamos honrando a vida do nosso pastor. E a gente está num mês muito especial. Um mês em que a gente está falando sobre alguns pilares da nossa igreja. E hoje seria o dia do voluntariado, o dia do serviço. E eu pensei até em mudar. Quando eu descobri que era eu que ia ter que pregar, eu falei assim, eu vou mudar, né? Porque é aniversário do nosso pastor. Mas eu acho que nada define melhor o nosso pastor do que o serviço. Amém? Do que o coração de servo. Então eu falei, então eu vou continuar com essa mensagem em nome de Jesus. Então se você puder, abra comigo lá em 1 João. Capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Quem achou diz amém. Gente, cadê esse povo? Tá tomando café ainda. Tá aqui na tela também. Diz assim, a partir do versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar também a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? Feche seus olhos. Grande Deus e poderoso Pai, Senhor, nessa manhã nós queremos te pedir, Pai, fala conosco. Senhor, a tua palavra ela é viva e eficaz. Pai, que a tua palavra penetre em nossos corações, possa trazer, meu Pai, exortação, transformação, que nós possamos sair daqui, meu Pai, de uma maneira diferente. Eu creio que nós já estamos sendo transformados por cada momento deste culto. Pai, o Senhor marcou um encontro conosco nessa manhã. O Senhor já está transformando a nossa mente, o nosso coração. E nós queremos te pedir agora, fale conosco, Pai. Derrame o seu amor sobre nós. E que nós possamos cada dia mais nos tornar parecidos com Cristo. Sermos iguais a Cristo em amor, meu Pai, nas nossas atitudes e nas nossas obras. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Estão aí comigo, gente? Como o pastor já deu a introdução, eu vou só pincelar um pouquinho, amém? Eu ia falar um pouquinho sobre Mateus 6. Mateus 6, Jesus está confrontando aqui algumas das mentalidades do povo daquela época, dos fariseus daquela época. Quando nós lemos Mateus 6, nós vemos que primeiro ele começa a confrontar a forma como eles ajudavam aqueles que eram necessitados. Depois Jesus confronta a forma como eles oravam. Depois como eles jejuavam. E aí Jesus então começa a ensinar a ele como eles deveriam então praticar as suas obras de justiça. Como eles deveriam então fazer aquilo, a vontade de Deus da maneira correta. Quando nós lemos o capítulo 6, nós vemos aqui que eles estavam o tempo inteiro querendo aparecer. Eles estavam querendo ser recompensados diante dos homens. E também muitas vezes eles queriam questionar a Deus. Eles queriam mostrar a Deus assim, olha, eu faço boas obras, então me abençoe. Eles queriam ser o tempo inteiro abençoados. Eles queriam o tempo inteiro poderem recorrer à fidelidade que eles estavam ali aparentemente cumprindo. Só que Jesus ele começa ali a mostrar que o que vale não é necessariamente as atitudes em si, mas aquilo que motiva as nossas atitudes, amém? Aquilo que está em nosso coração. Quando eu estava preparando a mensagem, eu até fiz essa imagem e eu quis colocar bem o coração, porque o que Jesus estava querendo confrontar e ensinar ali era a respeito do coração deles. Ele estava querendo dizer, todas as obras, tudo aquilo que nós fazemos é fruto do nosso coração.
É fruto daquilo que o pastor Jonathan disse, da ótica, da forma que nós enxergamos. E como que nós enxergamos? Aquilo que está dentro do nosso coração. E aquele povo que Jesus estava querendo confrontar, eles estavam o tempo inteiro querendo aparecer. Eles estavam querendo o tempo inteiro mostrar a sua performance diante dos homens e diante de Deus. Mas Jesus estava querendo levar eles a uma outra mentalidade. Transformar a forma como eles viam, transformar a mentalidade deles. E muitos de nós chegamos à igreja, chegamos à célula com uma mentalidade de consumidores. Como que é? Hoje eu vou na igreja para receber algo de Deus. Quantos de nós falamos isso? Eu já falei isso em determinados momentos. Hoje eu vou na célula porque eu preciso receber algo de Deus. E na verdade, muitas vezes no início, Deus ele nos serve com muitas coisas. Inclusive com a transformação das nossas vidas. Mas Jesus estava querendo dizer que Ele tinha um degrau a levar cada um de nós. Ele quer nos transformar, Ele quer tirar dessa mentalidade de consumistas e nos levar a ser construtores, a ser produtores, amém? Temos produtores aqui nessa manhã? Jesus estava querendo levar eles a isso. Na verdade, nós quando chegamos à igreja, nós não temos que ficar pensando, olha, o que Deus vai fazer por mim hoje, mas é o que eu posso entregar hoje. O pastor Jonathan falou sobre voluntariado, e eu quero te dar uma dica. Sabe aquilo que você fica incomodado na igreja? Quando você olha para o lado, você fala, nossa, estava precisando disso. É porque Deus está te dando a missão. Eu tinha um pastor que falava assim comigo, se Deus te deu a visão, é porque Ele te deu a missão. Quando a gente chegava com ele com um problema, ele falava assim, olha, se Deus está te dando a visão do problema, é que Ele está te dando a missão para resolver. Então, o lugar que nós vamos resolver é aquele lugar que nos causa incômodo. Eu vou falar uma novidade, vou falar algo que não é novidade para ninguém. Eu sou chata. Eu sou muito chata. Não é verdade, pastor? Eu sou muito chata. Eu chego na igreja e já fico... Porque eu tenho um amor pela igreja. Eu amo a igreja, porque é através da igreja que a minha vida é transformada. Não existe essa de amar a Jesus e não amar a igreja. Não tem como. A igreja ela é a noiva de Cristo. Não tem como você amar. Jesus morreu pela igreja. Então não tem como você falar que ama Jesus se você não amar a igreja. E eu estava até falando isso com o pastor Jonathan. Eu amo a igreja. Então quando eu vejo algo que não está dando certo na igreja, eu já fico incomodada. Só que não tem como eu servir em todas as áreas. Eu lembro que quando eu comecei porque no início eu estava com a mentalidade consumidora quando eu vim para essa igreja. Eu queria só sentar no banco ali, assistir o culto, receber a palavra e amém. Porque eu vinha trabalhando há muitos anos. Mas aí eu comecei a ficar incomodada que eu via a transmissão do culto. Aí eu via a transmissão do culto, era feita por um celular, e de vez em quando o celular do Charles tocava, a transmissão ainda parava no meio. Quem já assistiu aqui a transmissão lá, era no Facebook. E aquilo ficava me incomodando. Aí um dia eu vi o Jonathan transmitindo, eu falei, Jonathan, vamos colocar a transmissão então no domingo também. Ele, você faz? Então eu falei, amém. Faço. E aí assim, a gente vai aprendendo, a gente vai servindo, Deus vai nos colocando nas áreas que nós devemos servir. Né? Eu lembro que um dia a Vitória falou, tá faltando água lá na igreja. Eu falei, amém, já peguei a visão. Então tá. Não, eu concordei com ela. Quando eu concordei, eu falei, amém, eu vou ter que dar a visão. Mas graças a Deus, Deus levantou o Lincoln que faz o café maravilhoso, viu, irmãos? Quem faz o café delicioso ali é o Lincoln, que faz aquele café, né? Amém? Compra água, né? Porque existem várias coisas. E a nossa igreja é uma igreja que está em construção. Então, quando nós olhamos ao redor da nossa igreja, existem várias coisas que precisam ser feitas. E eu quero te convidar a se prontificar, a vir aqui a servir a Deus, a servir a sua igreja. Essa igreja, ela tem transformado as nossas vidas, ela tem transformado as nossas famílias. E uma forma de agradecer a Deus é quando nós começamos a servi-lo. É cuidar daquilo que Ele ama. O que eu acabei de ler com vocês lá em 1 João 3, que nós não devemos amar apenas de boca, apenas de palavras, mas nós devemos amar através das nossas atitudes. O pastor Wander sempre fala alguma coisa, ele fala que não tem como a pessoa que ama, ela tem atitude. Né? Quem fala que ama e não faz nada, na verdade não ama. Então se você diz que ama a igreja, se você ama Jesus e não serve, na verdade você não ama. E o que Jesus, voltando lá para o versículo 6, ele estava querendo confrontar? Que muitas vezes aquelas pessoas elas estavam querendo ser servidas. Quem serve a mamon, ela está procurando apenas os seus próprios interesses.
Como o pastor Jonathan disse, não é pecado, não é errado você querer adquirir coisas, você ter coisas boas. Não é errado, mas muitas vezes nós vivemos somente em busca disso. Sabe, muitas vezes Deus está nos levando para algo maior, Deus quer nos dar algo maior, mas nós estamos muito presos ainda àquilo que nós queremos. E lá no capítulo 6, Jesus está falando sobre os tesouros. O que é o tesouro? O tesouro é o conjunto de riquezas. E Jesus está falando assim, olha, aonde que está o tesouro? Porque aonde que está o seu tesouro, aí está o seu coração. O seu tesouro está onde? Na terra ou nos céus? E como que eu sei aonde que está o meu tesouro? Onde eu tenho colocado mais tempo, onde eu tenho colocado mais talento, onde eu tenho colocado mais investido, onde eu tenho colocado a minha energia, ali está o meu conjunto de riquezas. Porque a gente não investe naquilo que não é precioso para nós. Como que a gente percebe que alguém não está tão... Quando a gente está namorando, em nome de Jesus... Quando a gente está namorando, como que a gente percebe que a pessoa ela já não está tão afim da gente? Ela para de investir em nós. Ou quando ela está interessada, ela está apaixonada, ela ama, o que ela faz? Ela investe tempo, ela investe energia. Eu fico vendo adolescente é uma bênção, eu amo adolescente. E adolescente apaixonado, então é uma bênção triplicada, porque é outra coisa para botar energia quando estão apaixonados. Só pensa nisso, só fala nisso, tudo que compra é para isso. E nós deveríamos ter essa paixão também pelas coisas dos céus. E era esse o confronto de Jesus. Ele estava querendo dizer, não é que é errado vocês adquirirem coisas aqui da terra. Mas eu quero dizer que existe um tesouro muito melhor e muito maior. E é nesse tesouro que vocês precisam de investir. É esse tesouro que vocês precisam buscar. E sabe o que eu amo? Que Jesus ele não fala nada que ele não faça. Ele estava confrontando ali os fariseus porque o padrão de Jesus era alto. Como eu disse, ele deu a vida pela igreja, ele deu a vida por cada um de nós. Né? Voltando para os adolescentes, toda vez que eu estou pregando para adolescente, eu sempre falo com eles, vocês querem ser amados? Vocês querem... Deixa eu te falar que existe um crush maior do que todos os crushes que você tem, é Jesus. Lá em João 3,16, que é o versículo favorito do nosso pastor, diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu filho para morrer por cada um de nós, para demonstrar o amor dele por cada um de nós. E qual que é o padrão de Jesus? Ele estava lá em Mateus 6, no versículo 32... Ele estava falando a respeito das coisas ali. Ele disse assim, olha, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Vou ler um versículo antes, versículo 31. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabem que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus estava querendo ensinar aqui? Olha, Deus sabe das suas necessidades. O pastor Jonathan perguntou aqui, quem crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia? Quem crê em Jesus? Ele sabe das suas necessidades. Sabe, a palavra de Deus diz que Deus conhece cada fio. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Você sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Eu não sei nem quanto que eu perco. Que é muito. Lá em casa é um tanto de cabelo. O pastor Wander fica doido. É muito cabelo. E Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Ele sabe o nome de cada uma das estrelas. Vocês já tentaram contar estrela? Eu, quando era criança, eu ficava tentando contar. Aí um dia minha avó falou assim que dava verruga. Eu parei. É só lá em Minas que as vós falam isso aqui também. Ah, que bom. E Deus, Ele sabe de nossas necessidades. Ele sabe daquilo que a gente necessita. E o que Jesus estava querendo ensinar? Parem de se preocupar com essas coisas. Parem de ficar o tempo inteiro pedindo essas coisas. Mas pelo contrário, para com isso. Deus já sabe que você precisa disso. Mas então começa a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Começa a buscar a justiça. O que é o reino de Deus? É fazer a vontade de Jesus. O que é a justiça? É os serviços, são as obras de Deus. Jesus estava querendo ensinar isso a eles. Semana passada, no momento de oferta, eu falei sobre a história de Jó.
Nós vemos que Jó, ele passou por uma grande tribulação. E a palavra de Deus conta que a sorte dele só foi revestida, a sorte dele só foi restaurada quando ele começa a orar pelos amigos dele. Nós vemos ali quase 40 capítulos ali de Jó, o tempo inteiro lutando com Deus sobre a situação dele. Mas quando ele para de lutar com Deus e começa a orar pelos seus amigos, a história dele é transformada. Sabe por que muitas vezes nós não estamos felizes? E é algo que Deus tem me confrontado nos últimos dias, porque nós estamos correndo atrás das nossas necessidades. Nós estamos sendo egoístas, correndo atrás somente dos nossos desejos. Nós não estamos olhando para o nosso lado. Nós não estamos olhando para Deus. Nós estamos correndo, a palavra de Deus diz que correr atrás do vento. Nós estamos correndo atrás de preencher as nossas necessidades. Nós temos vivido uma época que as pessoas estão muito narcisistas, só olham para si, só olham para o benefício próprio. Mas esse não é o padrão de Jesus. E qual que é a vontade de Jesus? Jesus, ele deseja que nós sejamos seus discípulos. E como discípulos nós tenhamos parte com ele. Lá em João 13, 8, em um determinado momento, Jesus ele pega a bacinha dele lá. Gente, eu não sei se vocês são como eu, mas aqui tem muitos pastores e pregadores. Eu acho que é como eu. Quando você começa a ler a Bíblia, você viaja, né, pastor Demi? Você começa a viajar. Quando eu leio João 13, eu fico imaginando, eu fico pensando Deus lá, Jesus pegando lá a bacinha. Aí ele pega a toalhinha. E eu quero te falar uma coisa. Nós hoje usamos tênis, usamos sapatos, mas naquela época não tem a famosa sandalinha de Jesus? Eu tinha uma sandalinha daquela que toda vez que eu usava, alguém me zoava. Eu aposto que se eu usasse aqui, vocês iam me zoar também, né? A sandalinha de Jesus, né? Já viram aquela sandalinha que usavam nos tempos antigos? E aí você pensa que não tinha asfalto. Os discípulos andavam o dia inteiro no pó. Você já andou de chinelo? Como é que fica o pé? Eu detesto andar de chinelo por causa do pó que fica no pé. E eu tenho gastura de pé sujo. E aí o que Jesus faz? Os discípulos ali, certamente com o pé bem limpo, né? Acabei de descrever aqui como eles estavam. Jesus pega a bacinha, Jesus pega a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E aí naquele momento, lá em João 13, 8, Pedro era aquele discípulo, sabe aquele discípulo que não contém a palavra? Que fala o que pensa, o que vem na cabeça? Quando ele vê aquilo, ele na hora ele se indigna e fala, não, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não vai ter parte comigo. O que Jesus estava querendo ensinar? Que aquele que serve como Jesus é aquele que tem parte com ele. Porque Jesus precisava de servir os discípulos para ser parte com ele. Então nós precisamos de servir como Jesus para ser parte com ele. E aí mais para frente, em João 13, Jesus disse assim, olha, vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Esse é o padrão de Jesus. O padrão de Jesus é servir. Lá em Marcos 10, 45 diz assim, olha, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Nem mesmo Jesus, irmãos, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o padrão de Jesus. Em Filipenses, Paulo está dizendo assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Muitas vezes quando nós lemos a palavra servo, ou quando alguém fala de servo, a gente já leva para um lado, às vezes, pejorativo. Eu não quero servir ninguém. Porque às vezes a gente encara como algo de humilhação. Mas Jesus estava querendo mostrar para eles aqui, olha, quem é meu verdadeiro discípulo? Quem ama a Deus, quem ama as pessoas é aquele que serve. Esse é quem ama. Eu quero que você abra comigo lá em Mateus 25. Jesus estava falando com os discípulos dele a respeito do julgamento das nações. Nós cantamos aqui a música até que eu e a pastora Luana sempre pedíamos no louvor, né?
que ruge o leão. E ele fala do leão como um dos símbolos até da nossa igreja, né? Nós somos da igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos 4 doutrinas. E uma das doutrinas é que Jesus ele vai voltar e um dos símbolos é o leão. E aí essa música ela fala que ele ama a justiça. E me fez lembrar muito do que eu ia ler agora pela manhã. É que Jesus, quando ele voltar, aqui em Mateus 25 está dizendo que ele vai julgar as nações. Ou seja, ele vai julgar todas as pessoas. E acompanhe comigo no versículo 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se em seu trono de glória, na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Irmãos, como que é a ovelha? A ovelha é um animal dócil. A ovelha é um animal totalmente dependente do seu pastor. Do contrário do bode. Você já viu algum bode? Quem já viu bode ainda? Gente, bode corre atrás da gente. Vai dar cabeçada ainda. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu ia pro interior. Quando eu via bode, eu saía correndo, porque eles gostam de vir dar cabeçada. E que Jesus usou esses 2 animais que eles representam exatamente aquilo que nós não devemos ser. E o bode é aquele que faz as suas próprias vontades. Você já viu o dono ali dos bodes ali, como é que ele faz? Ele pode gritar com o bode, que o bode quando ele quer, ele não ouve. Ele sai batendo na cabeça, ele sai brigando, ele sai fazendo a sua vontade própria. Mas do contrário, Jesus estava dizendo: olha, eu vou separar os que são bode, que fazem a sua vontade própria, e os que são as minhas ovelhas. As ovelhas são aquelas que ouvem a voz do seu pastor. Não sei se você já teve a experiência de ver um vídeo na internet circulando. A ovelha, ela ouve a voz do pastor. E existe um vídeo que mostra até várias pessoas tentando gritar com as ovelhas. E as ovelhas não obedecem, porque as ovelhas só ouvem a voz do seu pastor. Elas não fazem aquilo que elas querem. Elas não fazem aquilo que bem entender na sua cabeça. Elas não saem dando cabeçada nos outros. Mas elas ouvem a voz do seu pastor. Elas fazem aquilo que o seu pastor deseja. Continuando, 33. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? E o rei lhe responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. É muito fácil a gente imaginar que se Jesus estivesse diante da gente com fome, prontamente nós serviríamos. Quem teria coragem de negar algo a Jesus? Mas Jesus estava querendo mostrar para eles que aqueles que servem os seus irmãos estão servindo a Ele. E aí no dia dele julgar as nossas obras, Ele vai pegar as obras que nós fizemos diante dos nossos irmãos, daqueles que estavam ao nosso lado. Quantas vezes, outro dia a gente estava até conversando sobre isso. Muitas vezes quando a gente não tem uma necessidade, a gente tem até dificuldade de ser empático com a pessoa. Às vezes nós viemos aqui para a igreja e graças a Deus a grande maioria dos irmãos tem carro. A grande maioria dos irmãos, eles não dependem de ninguém. Mas será que a gente já parou para perceber se tem alguém na nossa igreja que precisa de carona? Se tem alguém na nossa igreja que precisa de ser servido? Se tem alguém na nossa igreja que está passando por alguma dificuldade? E fora da igreja, no seu trabalho. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava querendo dizer: olha, quando você olha as necessidades dos seus irmãos que estão ao seu lado, você então cumpre a justiça, você cumpre o meu reino. E aí a gente pode escolher ser discípulo de Jesus, que é aquele que serve a todos, ou ser discípulo de Mamon, como o pastor Jonathan disse, que é aquele que quer ser servido.
em Mateus 10, 17 a 31, conta a história de Jesus e um jovem rico. Esse jovem, a história conta que Jesus estava ali com seus discípulos. E de repente esse jovem, ele sai correndo e ele chega até Jesus e ajoelha diante de Jesus. E fala, ele começa a dizer ali, mestre, o que eu preciso de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus começa a falar para ele os mandamentos. Olha, não matarás, não roubarás e tal. E ele falou, mestre, isso eu já faço desde a minha adolescência. E lá em Marcos, no capítulo 10, diz que quando ele fala isso, a Bíblia diz que Jesus o amou. Só que Jesus, ele precisava de ensinar algo àquele jovem. E ele disse assim para aquele jovem, pega as suas riquezas, pega as suas propriedades, vende tudo e dê aos pobres. E naquele momento, o jovem que a palavra chama ele de jovem rico, ele se entristece e ele vai embora. O que Jesus estava querendo mostrar para ele ali? Jesus estava querendo dizer assim, olha, falta algo ainda para você. Você precisa de aprender a servir com os seus bens. Se você puder, abre aí comigo em Marcos 10. Porque muitas vezes quando nós lemos essa palavra, a gente fica até assustado, né? Jesus, será que eu vou ter que vender tudo? Dar tudo que eu tenho? Jesus, será que eu vou ter que largar tudo que eu tenho? Te encorajar que se Jesus te pedir isso, que você faça. Sabe por quê? Jesus estava dizendo ali, olha, no versículo 22, diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. 23, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E aqui eu quero te dizer, não é quem é rico, todo rico vai para o inferno, não, isso é uma mentira. Eu só quero te dizer o seguinte, é que Jesus está falando assim, olha, como é difícil aqueles que se apoiam nas suas riquezas. Aqueles que fazem das suas riquezas o seu Senhor, entrar no reino dos céus. Versículo 24, os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Certamente os discípulos, quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando os discípulos tudo assustados, olhando um para o outro. Olha o que Jesus pediu, para ele vender tudo e dar para os pobres. Eles ficaram admirados com Jesus. E lá no versículo 24, Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro, de novo Pedro, aí foi colocar o nome de Pedro, fique atento. Então Pedro começou a lhe dizer, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Então respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casas, irmãos, mães, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Sabe o que Jesus estava ensinando aqui? Olha, eu pedi o jovem rico porque ele tinha semente na mão dele. Se ele semeasse, Deus não tira nada de ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se ele semeasse, Jesus estava querendo dizer, olha, quem largar tudo por causa de mim, eu vou dar 100 vezes mais. E às vezes a gente pode pensar, quando a gente for para a glória, né? Quando eu chegar no céu, não, ainda nessa terra, ainda aqui, Deus não fica devendo nada para vocês. Deus não fica devendo nada para mim. Quando Ele pede para que a gente largue algo, quando Ele pede para que a gente semeie algo, e é algo que o pastor Jonathan falou aqui, nós temos tentado levar isso ao entendimento da igreja. A gente não quer convencer ninguém a dar nada, você semear os seus recursos, semear o seu serviço, mas que você entenda. E entenda que Deus, Ele não vai ficar te devendo nada. Pelo contrário, nós lemos lá em Mateus, Ele sabe de todas as suas necessidades. Ele é fiel para suprir cada uma das suas necessidades. Mas Ele quer que o seu coração esteja nele. Ele quer que o Senhor da sua vida seja Ele. Ele quer poder olhar para você e dizer, esse é um discípulo autêntico, que é capaz de largar tudo por mim. É capaz de servir ao outro. É capaz de olhar para o outro, entender a dor do outro e se compadecer com a dor do outro. Por causa de mim. O coração dele está em mim. E para terminar, nós temos hoje 2 escolhas a fazer. Ser como Jesus, um verdadeiro discípulo.
servindo a todos e descansando na prosperidade do reino dele, acumulando tesouros na eternidade, ou viver a nossa vida correndo atrás de sonhos e bênçãos, fazendo de Deus um meio pelo qual eu consigo mais tesouros na terra. Mas eu quero te lembrar, Jesus não é plataforma para os nossos objetivos. Jesus, ele não vai servir os nossos objetivos, mas a nossa vida, ela tem que ser um altar para que se cumpra a vontade dele. A nossa vida tem que ser uma plataforma de demonstração do amor de Deus, amém? É por isso que Deus te dá recursos, por isso que Deus nos capacita com dons. Lá a palavra de Deus diz que todos os dons são para servir os outros. Deus nos deu dons para servir aos outros. Deus deu o dom a Matilde de fazer bolos e doces deliciosos para elas nos servir, fazer doces deliciosos para nós. Não é verdade? Nossos dons são para servir aos outros e não a nós mesmos. E eu quero fazer um desafio com vocês hoje. Que durante 3 meses, durante os 3 próximos meses, nós vamos servir a igreja, servir ao nosso próximo em todas as coisas. Mas como que eu vou servir? Sabe quando você está lá no supermercado, seu carrinho está lotado de compra? Glória a Deus, Deus está te dando prosperidade para você encher ele de compra. Aí você vê uma pessoa lá atrás de você com 2 coisas na mão. Deixa essa pessoa passar na sua frente. Deixa essa pessoa ir na sua frente. Sabe quando você... Olha, agora pode ser que Deus fale conosco. Você paga o aluguel para alguém que precise. Você paga a conta de alguém que precise. Você dê a carona para alguém que precise. Você faça a refeição de alguém. Amém? Que Deus toque no coração das minhas irmãs. Elas fazerem a minha refeição. Gente, eu vivo sobre um ambiente de bondade e serviço. Eu vejo todos os dias a pastora Cecília acordar mais cedo e fazer café para o pastor Wanda. Religiosamente, todos os dias. Eu e as meninas, a gente olha e fala assim, meu Deus, como que consegue? Porque ela ama, então ela serve. Todos os dias ela faz questão. E a gente sabe que ela está servindo a ele, porque quando ele não está lá, ela nem faz café para a gente. Ela serve, ela ama e ela serve ele todos os dias. Eu vivo sobre esse aspecto. E nós precisamos de praticar atos de bondade na vida das pessoas. Busque nos setores da igreja lugares que você possa servir. E deixa eu te encorajar, faça uma oração a Jesus. Jesus estava ensinando lá no capítulo 6, para que eles parassem de ficar buscando, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. Mas que eles orassem e perguntassem a Jesus, olha, o que nós devemos fazer? E essa é a sua oração. E deixa eu te falar, Deus vai responder ela rapidinho. É uma das orações que Jesus responde mais rápido. Então eu quero deixar esse desafio com você. E se você aceita esse desafio, eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar pela sua vida, orar pela minha vida, para que a gente possa procurar as pessoas ao nosso lado, que a gente possa procurar aqui dentro da igreja lugares que a gente vem servir. E deixa eu te falar, quando a gente serve, é maravilhoso. Eu vejo a irmã Adelaide, quando ela faz as mesas, né? Hoje ela fez, quem viu ali o café da manhã, estava maravilhoso a mesa que ela montou, do primeiro café dos empreendedores também. É tão bonito quando a gente vê alguém servindo com amor, que quando a gente olha para ali, aquilo que a pessoa fez, a gente começa até a glorificar a Deus. Adelaide, eu glorifiquei a Deus quando eu vi a mesa que você fez ali, porque é uma mesa tão bonita. E é isso que Deus espera de nós, que a gente sirva com tanto amor, com tanto zelo, com tanto empenho, que as pessoas possam glorificá-lo através das nossas vidas, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Pai, que assim como disse em 1 João, que nós não venhamos amar apenas de palavras, apenas da boca para fora, mas pelo contrário, Senhor, que nós possamos amar com as nossas atitudes e com as nossas ações. Pai, eu sei que o Senhor tem levado a nós a servir a Tua igreja, a servir o nosso próximo, o nosso irmão. Pai, que nós possamos ter um coração de servos, assim como o Senhor teve. E que não seja apenas aqui na igreja, na célula, mas também aonde nós formos, no nosso trabalho, no supermercado, na escola, na faculdade, aonde nós estivermos, que, meu Pai, nesses últimos 3 meses, de forma intencional, nós possamos servir ao nosso próximo. Pai, quantas pessoas estão apenas esperando, Pai, para poder conhecer o Teu amor através da demonstração do nosso serviço.
Por isso nós te pedimos, nos capacita, Pai. Nos ajuda, porque eu sei que muitas vezes é difícil, meu Pai, tirar os olhos das nossas necessidades. Mas, Pai, eu creio que o Senhor é fiel para recompensar cada um desses irmãos, Pai. Cada um desses irmãos que estão dispondo a colocar a sua vida em serviço do Senhor. Pai, eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor vai fazer muito mais na vida deles. Senhor, estamos em um grande projeto e eu sei que as nossas mãos existem sementes para semear. Recursos financeiros, recursos físicos, a nossa energia, o nosso tempo. Pai, que possamos realmente gastar a nossa vida aos teus pés. Pai, eu declaro sobre a vida desses irmãos que com coragem, com ousadia, Pai, se levantam, se colocam diante do Senhor. Que eles possam sentir o prazer em servir. Que nós possamos servir em amor. Que cada dia mais o Senhor possa usar as nossas vidas para que o serviço, o teu amor seja, meu Pai, externado na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor.